galera, atendendo a pedidos. Hoje eu ensinarei a como desfazer um ovo mexido. Vamos comigo. Primeiramente, você devolve o ovo mexido à panela. Em seguida, você liga o fogo. Agora você vai desmexer o ovo mexido até que ele fique com a consistência heterogênea, dessa forma. Agora você tira o sal do ovo e bota o ovo dentro da casca para não haver desperdícios. Tira o óleo e agora você desliga o fogo para que não gaste o gás da sua casa. Nesse problema, você vai considerar que um disparo é efetuado lá no ponto P, de modo que existem dois dispositivos, cada qual localizado em M1 e M2. Esses dispositivos, eles captam o som do disparo e o som que a bala emite ao atingir um alvo no ponto Q. E aí o problema pede para você determinar a razão entre as distâncias de M1 até Q e M2 até Q. Eu vou designar uma primeira distância por D, a segunda distância X e a terceira por Y. E daí você teria que encontrar x sobre y. E aqui você pode efetuar um Pitágoras, de modo então que essa distância de P até M2 vai ser D mais x ao quadrado, mais y ao quadrado, tudo isso sobre a raiz quadrada. Como o dispositivo M1 capta o som do disparo ao mesmo tempo que capta o som que o alvo emite, então você poderia equacionar em princípio o tempo que o som do disparo de P até M1 demora, isso seria D sobre Vs, e isso vai ter que ser igual ao intervalo de tempo que o alvo leva para emitir o som quando a bala o atinge. Então, o alvo ele só vai ser atingido depois que a bala trafegar a distância d mais x. Portanto, você tem que levar em consideração o tempo que a bala levou até chegar no alvo. E isso vai ser dado por d mais x sobre v. E daí, o som, agora sim, ele vai ter a distância x até chegar em M1. E analogamente, você toma o mesmo procedimento para o dispositivo localizado em M2. E o som do disparo, dessa vez, ele vai ter que percorrer justamente a hipotenusa desse triângulo, com a velocidade Vs, e da mesma forma que M1, você considera o tempo que a bala levou até atingir o alvo em Q, mais o tempo que o som leva para sair de Q até o M2. Só que agora você vai considerar a distância y sendo percorrida com uma velocidade Vs. E com essas duas equações, você vai ser capaz de descobrir a razão x sobre y. Como a variável d não nos interessa, eu vou tentar, a partir da primeira equação, escrever d em função de x, y, v e vs. Então, eu vou isolar a variável d, e com isso você já consegue escrever d de uma forma mais simplificada. E agora que eu tenho d em função de x, eu já posso inclusive calcular quanto que vale d mais x para facilitar essa substituição que eu fizer na segunda equação. Perceba que eu posso colocar o fator x em evidência. E agora basta fazer a simplificação com o MMC, né? E você acaba ficando com 2vx sobre v menos vs. Certo, agora eu vou utilizar a segunda equação e substituir essa informação que eu acabei de obter juntamente com o d de forma isolada, né? Então, você vai precisar elevar a segunda equação ao quadrado para você se livrar dessa raiz quadrada. E do lado direito, basicamente você precisaria aplicar o trinômio quadrado perfeito, né? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E agora, como vocês podem ver, eu vou ter que substituir o d mais x, e eu já consigo fazer uma simplificação por conta de dois termos que estão aparecendo em ambos os lados da equação. Prosseguindo com a parte algébrica, você ficaria com esse primeiro termo do lado esquerdo. Esse termo que eu acabei de escrever acaba aparecendo do outro lado e ele vai ser cortado. Podemos fazer o cancelamento do termo que aparece em ambos os lados e prosseguir com a substituição de d mais x e elevá-lo ao quadrado também. Aqui é interessante, antes de fazer essa substituição, jogar esse termo para o lado esquerdo da equação, levando em consideração o termo comum d mais x ao quadrado, né? E do lado direito você vai acabar ficando com 2y, d mais x sobre VVS. Daí você consegue novamente fazer uma outra simplificação, porque d mais x é diferente de zero, e daí eu já vou fazer a substituição, né? D mais x acaba sendo 2vx sobre v menos vs, você faz o MMC, vai ficar com v2 menos vs2, dividido por vs2, v2, e isso vai ser 2y VVS. Aqui temos várias simplificações a serem feitas. Você tem o 2, você tem o VVS, depois você tem esse V, e com isso a gente consegue isolar x dividido por y, que o enunciado nos requisitava.
E aqui você poderia ainda aplicar a diferença de quadrados para simplificar o V menos VS, mas acaba que o elaborador da questão parou simplesmente naquela escrita. E você percebe que a alternativa correta, portanto, é a alternativa A e coincide exatamente com o resultado que obtivemos. Esse problema de calcular o determinante também foi enviado lá pelo Forms e ele é, de certa forma, bem trivial. Só que aqui você vai precisar de uma teoria bem fundamental para não se assustar com esse tipo de problema. Aqui, para resolver um determinante 2 por 2, você faz a multiplicação dos termos da diagonal principal e desse primeiro produto você vai subtrair a multiplicação dos termos da diagonal secundária. E aqui, antes de você sair fazendo qualquer tipo de transformação trigonométrica via fórmulas de Prostaferes e Werner, você deve reduzir os seus ângulos o máximo possível, porque você não vai ficar trabalhando com ângulos que dão mais de uma volta no círculo trigonométrico. E aqui, claramente, você vai precisar reescrever o cosseno de 390 graus. Acaba que cosseno de θ é igual a cosseno de θ mais 360, quando θ está escrito em graus, né? E quando você observa o 390, você claramente o reescreve como sendo cosseno de 30 graus. Justamente porque 30 mais 360 vai dar o 390 e os cossenos desses dois ângulos acabam sendo iguais. Imagine que você, nesse caso, não soubesse o valor de cosseno de 30 e seno de 120. Como que nós podemos utilizar essa teoria em laranja para nos ajudar a determinar o valor desse determinante? Eu vou manter o cosseno de 25 graus, vou reescrever o cosseno de 30 para seno de 60, por conta da teoria de que seno de θ é igual a cosseno de 90 menos θ. Então, você percebe que ângulos complementares, ou seja, ângulos que somados dão 90 graus, eles possuem funções intercaladas. Então, o seno de um é o cosseno de outro, o cosseno de um é o seno do outro. Portanto, o cosseno de 30 é seno de 60. Eu vou fazer a mesma coisa ali para o seno de 65 graus, você vai ter cosseno de 25, justamente porque 25 mais 65 dá 90. E por fim, você tem ainda o seno de 120. Mas, você também poderia lançar a mão do fato de que seno de θ é seno de 180 graus menos θ. Ou seja, ângulos suplementares, aqueles que somados resultam em 180 graus, possuem o mesmo valor de seno. Ou seja, eu posso escrever seno de 120 como seno de 60, porque 60 mais 120 vai dar 180. E olha só, você não precisaria saber quanto que vale cosseno de 30 em seno de 120, porque você conseguiu transformar com subtração de arcos essas funções trigonométricas e, obviamente, isso aqui vai dar zero, porque você está pegando um termo e subtraindo dele ele próprio. Portanto, isso aqui dá zero e a alternativa correta é a letra E.